Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shiur, nomes falsos. Hashemot Shekerot, ou Hashemot Shekerim, nomes falsos, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Em Israel, terceiro Shabat, 22/8 do 6.000, para evitar polêmica, ou 22/8 do 5778. Terceiro Shabat, 22 de Reshvan, de 5778. No Brasil, sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Ou sexta-feira, dia 10 de 11 do 17, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Amém. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, temos aqui alguns nomes, tá certo? Alguns nomes falsos, e também tem um nome verdadeiro aqui inserido para que possamos comparar, tá certo? Se não, vejamos. Não é o nome do Eterno, todos já sabem, né? Yud-Rei, Vav-Rei e Arro. Com ou sem pontuação maçorética, não precisa, né? Mas se for o caso, a pontuação maçorética serve para a prova dos 9, meus amados Ahim, meus amados irmãos, para sabermos se os nomes são verdadeiros ou não, se as palavras são verdadeiras ou não, se Hadevarim, as palavras Hadevarim são emet, são verdadeiras ou não. Se não, vejamos alguns nomes falsos. Iaú. Aqui a observação, sem consoante na rei intermediária, na letra rei intermediária, ou seja, um decréscimo. Yud, rei, Vav, rei, tudo bem, a pontuação maçorética está certa, as vogais estão certas. Agora, cadê a consoante rei, que tem som de duplo R, meus amados Ahim, meus amados irmãos? 3 letras em Israel, no Aleph Bet, tem som de R. O Resh, que é o som de um R apenas, ou até o nome já diz Resh. Tem o Het, realmente faz parte das 22. Ele geralmente vem no final da palavra. E a transliteração é CH ou RR, não é duplo R. E a letra Rei, que também tem som de R. Tá certo? Tem o som da letra R de rato, de duplo R, quando posta no meio da palavra. Quando posta no meio da palavra. Então, se não, vejamos, a não ser com a única exceção, se depois da letra rei venha uma outra letra com som de consoante. Ela mesmo no meio também muda. O que não é o caso aqui da letra Vav, tá certo? Que em qualquer lugar, Yud, rei, Vav, Yar, o último rei é mudo. Não é? Então, se não, vejamos aqui, portanto, como é que pode, meus amados Ahim, meus amados irmãos, a gente ter no Aleph Bet 22 consoantes e no nome do Eterno não ter uma consoante, ter vogal? Todas vogais, não é? Aqui, 1, 2, 3 vogais e uma consoante muda que a gente já sabe. Iaú, é o caso de Iaú, é um nome falso, não é? Cadê a consoante rei com som de duplo R? Então isso é regra gramatical hebraica. Querem mudar o hebraico, querem inventar, não é? São Navi Sheker, são Nevian Shekerim ou Nevian Shekerot, certo? Falsos profetas, falsas profetisas, não é? Que estão querendo inventar. Não tem que inventar. As coisas não são o que nós queremos que elas sejam. E sim, as coisas são o que são. E não o que nós queremos que elas sejam.
Ok? Então, se não vejamos mais nomes falsos. Iahuer, não é? Iahuer. Se não vejamos a prova dos 9 é a pontuação maçorética. Iahuer, Yud, Kametz, Kametz Gadol, ou Yud, Kametz, Rei, Vav, Shuruk, Tsere, Rei. Ou seja, Iahuer. Esse Tserei tem o som da vogal E, é uma vogal longa. Ok? Então aqui já vemos o erro, olha. 2 pontuações maçoréticas em uma letra. Não pode. Não é que não existam ditongos em Israel. Existem. Até o nome do Eterno é Iahu. Só que não, vejam, Amazahim, meus amados irmãos, é todo certinho, ó, quando a gente parte para a prova dos 9, que são as pontuações maçoréticas. E as pontuações maçoréticas, elas não são tão ruins quanto dizem, não, porque inclusive ajudam para a gente aprender o idioma de língua hebraica. Não é mesmo? Se não, vejamos. Yahuar é outro nome falso, não é? Aqui com um acréscimo. Aqui, 2 pontuações maçoréticas, não é? Aqui tem uma, mas aqui tem 2. É o Kametz, que está aqui também, mais o Shuruk, que é o Vav Shuruk, dá o som de U. Isso aqui não pode. Não podemos ter 2 pontuações maçoréticas em uma letra hebraica. Só podemos ter uma pontuação maçorética em cada letra hebraica, não é? Se não, vejamos, isso é regra gramatical hebraica. Aos sinais maçoréticos ou as pontuações maçoréticas, meus amados arrimos, meus amados irmãos, serve para fazer a prova dos 9, não é? Yahuá. E aqui tem esta outra formação, né? Aqui com uma vogal longa, né? Aqui Yahuá, e Yahuá com uma vogal breve. Yud, Kametz, Rei, Vav, Shuruk, Patar, Rei. Ou seja, Patar é a vogal A. Patar é uma vogal breve, correspondente à vogal A, a letra A, portanto. Então aqui temos Yahuá, também estamos trabalhando aqui com as vogais longas e com as vogais breves. Meus amados arrim, meus amados irmãos. Ialro, olha só, apareceu outro aqui. Iarro, tudo bem, agora Ialro é Yud, certo? Yud, Kametz, Rolen, tá certo? Quando não vogal, Yud, Kametz, Rolen, Rei, Vav, Shuruk, Rei. Até aqui está certo. Quando coloco o Rolen, aí ficam 2 pontuações maçoréticas. Não é que não existam ditongos, existem ditongos em hebraico. O que não existe são 2 pontuações maçoréticas em uma letra, certo? Então aqui pode, olha, ditongo, Ia, mas aqui Al, já forma um tritongo, tá certo? Então não é nem a questão do tritongo, que já é esquisito por si, não é? Mas não estou falando que existam ou não, estou entrando no mérito da pontuação maçorética que serve para a prova dos 9, não é? Iahuer, não é, com a vogal breve, Segol, não é, com o som de E aqui, ou seja, Yud, Kametz, Rei, Vav, Shuruk, não é? Segol, Rei, ou seja, Iahuer, não é? Também não existe 2 pontuações maçoréticas para uma letra hebraica. Olha que diferença do nome do Eterno, do nome do Soberano. Yud, Kametz, Gadol, Rei, Vav, Shuruk, Rei, Yahu, não é? Passa no teste tranquilamente. Outro nome falso é o nome Ialro, porque tem Ialro com O e Ialro com U. Yud, Kametz, Kibbutz, Rei, Vav, Shuruk, Rei.
duas pontuações massoréticas, de novo, com o e algo. Não existe, meus amados arrianos, meus amados irmãos. E aqui, Yauá, como já falamos, não é? Com a pontuação massorética patar, que é uma vogal breve correspondente ao A, que é esta letra aqui. Yud, Kametz, ou Kametz Gadol, Rei, Vav, Shuruk, patar, Rei. E Arruar, ou deixando o Rei mudo, né? E Yauá. Outra infração, certo? A regra gramatical hebraica. Tá certo? Outra infração. E muitos estão afirmando que esse rei, ele só tem som de duplo R devido à pontuação massorética. Mentira! As pontuações massoréticas servem para vogal. Esse som de duplo R é regra gramatical hebraica, não é? Vamos a exemplos. Aqui vem a letra, depois da letra rei, a letra vav. Se viesse a letra Yud também, que tem som de vogal, né? Yud, o Y é uma consoante, mas que praticamente eu considero uma vogal, porque tem o som de I, literalmente. Né? É o som único e exclusivo da letra I, tá certo? Então, se vem aqui, vamos a outros, mas Yahudut, não é? Yahushalayim, Yahudá, não é? Yahudi, Yahudim, judeus, não é? Eliahu, Matitiahu, não é? Todos estes nomes, Yeshayahu, Irmeiahu, não é? Yahushafat, Jeosafá, tá certo? Todos estes nomes, não é? Yahuhanam, não é? João, Yahusef, José, e não Yosef, não é? Yosef é aramite, ou aramaico ou siríaco, não é hebraico. É outra forma de ocultar, abreviando e para esconder o nome do Eterno. Não é? Yahuhanam não é Yohanan, e sim Yahuhanam, que é João, não é Yohanan, que é siríaco, aramite ou aramaico, não é hebraico. Então no siríaco, aramite ou aramaico é abreviado, são abreviadas as palavras, os nomes, os Hashemot, amém? O Kavod, o Rodu, o Tiferet. Vamos lá. E aqui vamos a uma pergunta: como surgiu, tá certo, o nome Yahweh e Yahuá? Vamos lá. Olha, Yud Rei Vav Rei, certo? Resh Vav Het. Olha o Het aqui. Só que entre o Vav e o Het tem o Tsere, que é a vogal E. Então, Yahu Roer. Yahu é pastor. Ou Yud Rei Vav Rei, Yahu Ifen Het. Tá certo? Ou Yahuê, na transliteração internacional. Com o hífen, mas aqui com o hífen, sabemos que o hífen dá a ideia de separado. Né? Aí pode, ou Yahuê, entre aspas, né, vamos falar, Yahu é pastor. Então tem esta vogal aqui, serê. Tá certo? Então, como frase, Yahu Ruer, né? Ou Yahuê, com o hífen, Yud, Rei, Vav, Rei, hífen, Het, então pode, como frase, em separado, né? Duas palavras formando uma frase, meus amados arrinos, meus amados irmãos. É o caso aqui, olha, de Yud, Rei, Vav, Rei, Yahu, Resh, Vav, Shuruk, Het, patar, ou seja, Yahuá, certo? Patar tem o som da vogal A, Yahu é espírito. Então, desta frase foi que surgiram, destas frases foi que surgiram estes nomes próprios falsos, certo? O sinônimo Yud, Rei, Vav, Rei, espaço, Yahu, né? Roshi, Resh, Vav, Shem, não é?
Yahuroshi, Yahu é pastor, não é? Aqui tem... Então aqui, como frases, é excelente, mas como nome próprio são Shedim. Olha, Yahuroe, Yahu é pastor, Yahué ou Yahué, Yahué ou Yahué, né? Yahu é pastor, Yahurua, Yahu ou Yahuar, Yahu é espírito, não é? Sinônimo, não é? Yahurosh, Yahu é pastor, sinônimo, portanto. Se não, vejamos, olha aqui a abreviação, olha, Yud, Rei, Vav, Rei, Ifen, Het. Yud, Rei, Vav, Rei, Ifen, Het. Serve para Yahuer ou Yahuar. Amém? Para os dois. Depende da pontuação massorética, não é? Então, como frases, são uma brahote, não é? São umas brahotes, são umas bênçãos, não é? Agora, como nome próprio, não é? São Shedim. Meus amados Ahim, meus amados irmãos, são maldição. Não, nem existe como palavra, como nome único, não é? São duas palavras que formam um nome, e através, eu acho que o sujeito que fez estas invenções estava cheio de cão, viu? Nesse dia. Essa aqui é a grande verdade, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Vamos lá. Jeová, Javé, não é? Vem de Yehová ou Jehová em inglês, e Yahué, ou ainda Yavé. Jehová ou Jeová, Yahué é igual a Javé. Como já sabemos, não existe a letra J no hebraico, no aramaico, no aramite, no siríaco, no grego, no latim. Só veio passar a existir após o ano de 1513, após o nascimento e a invenção da letra J pelo francês maçom Illuminati Pierre de la Ramaille, Petro Ramos ou Pedro Ramos, onde se começou a afirmar que o nome do Criador e seu filho, né, começariam com a letra J, ou seja, logo após o descobrimento do Brasil, isto é, o cúmulo do absurdo, isto é, o cúmulo do ridículo. Amém? Amém. Se não, vejamos. Olha, só para observação, existem 14 pontuações massoréticas. Amém? Que são estas aqui. Não sei se vai dar para os amados Ahim, amados irmãos, verificarem. Vamos lá. Amém? Então, vamos lá. Nós fizemos aqui um resumo, tá certo, sobre pontuações massoréticas, não é? Como surgiram os sinais massoréticos? A escrita hebraica antiga não possuía vogais. A vocalização das palavras era transmitida pela tradição de pai para filho, como ainda é até hoje. Quando um judeu se preparava com a palavra hebraica, Dalet Vev Dalet, Dalet Vav Dalet, por exemplo, sabia que era uma referência a David, o grande Meler de Israel, o grande rei de Israel. Com o tempo surgiu o receio de que a pronúncia correta das palavras das Devarim fosse perdida, já que o hebraico era falado apenas por uma pequena parte da população com o uso estritamente litúrgico. As primeiras experiências com sinais que puderam ajudar na vocalização dos textos foram feitas com o Talmud, coleção de escritos sagrados do judaísmo, comunidades judaicas que viviam na Palestina e na Babilônia. No século V desenvolveram uma série de pontos vocálicos que ficavam acima da consoante. Por volta de 900 depois do Mashiach, né, chamado depois de Cristo, o sistema tiberiense suplantou os métodos palestinense e babilônico, colocando os pontos abaixo das consoantes. Estes pontos vocálicos eram acompanhados de
assentos que serviam para dar ritmo ao texto e era lido nas sinagogas. Veja, aqui tem alguns exemplos, tá certo? Portanto, surgiu no século V, tá certo? Então, as pontuações maçoréticas, bem como o alfabeto e as regras gramaticais hebraicas, foram criadas em cima das tradições culturais hebraicas passadas de pai para filho, desde Abraham, Yitzhak e Jacob. Então não tem nenhum mistério. Tá certo? Não tem nenhum mistério. Aí também existe o texto maçorético. O texto maçorético é composto de 24 livros. Alguns deles a Torá, né? Neviim, profetas, e os Ketuvim, os escritos, não é? Ok? Então, é isto. Mais uma vez, né? Mais uma vez, que Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 52, 5, 6 e 7. Agora, portanto, o que eu tenho, eu aqui, diz Yahweh, para que meu povo fosse levado por nada, os que governam sobre eles o fazem lastimar, diz Yahweh. O meu nome é continuamente, todos os dias, é menosprezado, blasfemado e zombado. Portanto, o meu povo a mim saberá o meu nome. Portanto, eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala, eis que eu sou, Eriar. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que trazem as boas novas, as tov novas, que publicam a shalom, a paz, e que traz tov novas, boas novas, de coisas que publica Yeshua, a salvação, e diz, né, Yudshim Vaviaim, Yeshua, a salvação, que diz a Zion, a Sião, teu Elohim reina, Baruch Hashem. Então, este é o texto base, não é a referência escritural base, ou a referência escritural básica. Vou dar um destaque para os Ketuvim Kedoshim, no Tanar, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 52, 6. Portanto, o meu povo a mim saberá o meu nome. Portanto, eles saberão naquele dia que eu sou aquele que fala, eis que Eriar, eu sou. Repetindo a parte A do verso 6, portanto, o meu povo a mim saberá o meu Hashem, saberá o meu nome, meus amados Ahim, meus amados irmãos. E eu sou um defensor de Yahweh, não, tá certo? Porque Yahweh não precisa de defensores, mas eu sou um defensor do verdadeiro nome. Aquele que não professa o verdadeiro nome do soberano Yahweh é um falso profeta, é um Nabisheker, meus amados Ahim, meus amados irmãos. Vamos fazer uma tefilá. Avi Hakadosh, entramos aqui na tua presença, ó Pai Sagrado, nos enche do teu Ruach HaKodesh, do teu Espírito Sagrado, do teu Sagrado Espírito, do teu Santo Espírito, do teu Espírito Santo, nos dá força, poder e autoridade contra esses Shedim, contra esses demônios, desses nomes falsos e desses falsos profetas, desses Nevim Shekerot, ou destes Nevim Shekerim, destes falsos profetas, destas falsas profetisas que inventam e blasfemam, uivam o teu nome dioturnamente, constantemente, 24 horas sem parar. E tu não estás nada satisfeito, ó soberano. Tem misericórdia, exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o teu Hashem. Exaltado, magnificado, louvado e adorado seja o teu nome, ó soberano, ó Adirai, Hashem, Yahweh Elohim, Tsevaot,
O Adirai Hashem Yahu Elohim Erhad, em o nome de Yahu Hamashiach, e que assim o seja, Leolam Vaede. Amém e amém. O Kavod, o Rodu, o Tiferet. Como é bom estar na presença do soberano, né? Quero agradecer aqui mais uma vez, tá certo? A senhora, minha esposa, né? Um Ayar, né? Que Elohim me deu, o Elohim verdadeiro, Rabeit Israel, da casa de Israel. Shalom, shalom! Está aqui do lado, não é? É uma pessoa que compartilha desta emet, né? Desta verdade, não é? Vamos aqui ver, tá vendo? Então aqui vejam que diferença, né? Que diferença dos nomes falsos, né? Dos Hashemot Shekerim, ou dos Hashemot Shekerot, para os Hashemot Emet, ou para os Hashemot Emetim, ou para os Hashemot Emetot. Ou seja, que diferença, meus amados arrindo, meus amados irmãos, dos nomes falsos para o nome do Eterno. O nome do Eterno passa no fogo, o nome do Eterno passa pela prova dos 9, não precisa nem de pontuação maçorética. Olha, Yud, Rei, Vav, Rei, é Yahu. Onde estiver Yud, Rei, Vav, é Yahu. O último rei é mudo, muito simples. Eu não sei por que as pessoas fazem questão de complicar, mas o dia chegará, o Yom, em que todos saberão o meu nome. Assim fala Hashem, Yahu Elohim Tsevaot. E o dia chegou, no que depender deste humilde servo, não é? Deste simples Eved, né? Rabeit Israel, da casa de Israel, o Kavod, o Rodu, o Tiferet, não é? Então estão inventando Iauá, não é? Querem inventar, não é? O rei tem som de duplo R, mas geralmente vem no final da palavra. Quando o rei vem no meio da palavra, né, é crescido, ou que precede uma vogal, ele tem o som de duplo R. Isso é regra gramatical hebraica, independente de pontuações maçoréticas, não tem nada a ver com pontuações maçoréticas. Realmente, a letra Het, né, tem som de duplo R, e ela faz parte das 22 letras do Aleph Bet. Todavia, inclusive, eu não sei nem se seria uma blasfêmia, mas o nome do Eterno, certo? Poderia ser Yud, Het, Vav, Rei. Teria a mesma reprodução fonográfica, a mesma transliteração, a mesma pronúncia. Meus amados arrindo, esta aqui é a verdade, não é? Teria a mesma reprodução, mas nós não devemos mexer, nem tocar, nem sequer com pontuações maçoréticas, né? Podemos, como está aqui o caso, mas não devemos. O nome do Eterno não precisa de pontuações, ele é intocável, imexível, né? Yud tem o som da letra, vejam como é simples, Yud tem o som da letra Y ou I, ou da vogal I. Rei tem o som de duplo R, né? IRR. Vav tem o som da letra U, né? Tem o som da letra V, O, O ou U, tá certo? Que seria o O com acento circunflexo, né? Que nós não usamos geralmente pontuações, né, das sinalizações como acento circunflexo, acento agudo em transliterações hebraicas. E o rei final, que é mudo, certo? Então, rei final